separei um top 7 de dicas para usar a IA, pelo menos o método que eu uso. A primeira e mais importante é: a IA não substitui a IN, que é a inteligência natural. Ou seja, a inteligência artificial não vai pensar por você. A coisa que a gente tem que entender, se você colocar isso aí ou no ChatGPT ou no Grok 3, que é o que eu uso, você vai ver que a precisão, a confiabilidade das respostas da IA não é de 100%. Em coisas muito bem consolidadas, muito bem definidas, de áreas científicas ou de áreas mais exatas, ela pode te dar um resultado ali, uma confiabilidade de 100%. Agora, isso vai depender da objetividade da sua pergunta, né, do contexto ficar muito bem específico e não ficar ambíguo, e enfim, a inteligência artificial não substitui a inteligência natural, certo? O segundo seria: a IA não tem um nível de confiabilidade de 100%, né? O que eu acabei de falar. Para áreas mais subjetivas, como filosofia, psicologia, psicanálise, né, que é o tema aqui em questão, a IA ela tem um aproveitamento aí de resposta, uma credibilidade e confiabilidade de 7 a 9, ou seja, na escala de 0 a 10, ficaria entre 70% e 90%, dependendo, né, mais uma vez, da sua objetividade, de ficar muito bem contextualizada a sua questão, né, de evitar ambiguidades e tudo mais, né? O terceiro seria esse nível que está dentro do que eu falei. Esse nível ele pode ficar cada vez menor quando se trata de temas mais subjetivos, como filosofia, teologia, temas que estão sempre se atualizando, como política, economia e afins, né? De coisas que têm a ver com esse cenário que está sempre mudando, principalmente no contexto político de modo geral. Questões sobre espiritualidade também está sempre mudando, então a precisão vai cair quanto mais subjetivo, abstrato e filosófico o tema for. Quarto ponto: a IA precisa de especificidade nas perguntas e contextos objetivos. Veja que todos os tópicos eles estão correlacionados, né? Muitas vezes aqui nos meus estudos eu me deparei com perguntas que eu fiz acreditando que estava sendo muito objetivo, e a inteligência artificial me deu uma resposta nada a ver, e eu cheguei e questionei por quê, e ele explicou ali, ou ela explicou, que eu não tinha sido objetivo, que tinha ficado margem para ambiguidade e tal, e assim eu fui construindo todo esse raciocínio. O quinto ponto seria: para assuntos acadêmicos, peça sempre referências bibliográficas e aplicações recentes para aquela determinada área ou tema. Ou seja, como eu falei, temas que estão sempre aí em avanço, em pesquisas, né, como neurociência, psicologia, psicanálise, sempre peça referências bibliográficas, autores, livros, artigos e aplicações daqueles determinados artigos, livros, de modo geral, aplicações atuais, coisas que estão sendo assuntos ou temas do momento, para que a sua resposta seja mais fidedigna, né, para que você tenha uma confiabilidade, uma credibilidade maior de que aquele resultado que você está tendo se aproxima da realidade atual. O próximo ponto seria: entenda que a IA é um modelo de inteligência e não uma inteligência no sentido clássico e pleno. Sendo assim, muitas vezes você terá que desenhar para que ela possa entender sua questão de modo satisfatório. Isso aconteceu quando eu fazia pesquisa aqui para fazer o vídeo para vocês. Eu pedi para ela fazer um link entre a psicologia humanista e os modos orientais de meditação, como o mindfulness, como a psicologia do self, né, do humanismo, e outras aplicações de meditação mesmo, transcendental, como no budismo. Ela fez esse link para mim, ela me deu uma resposta muito grande, muito completa, e eu pedi para que ela resumisse em 3 parágrafos com 10 linhas, para que eu tivesse um material mais resumido, né, mais simples, para poder montar o meu plano de estudo. Ela não entendeu, ela não conseguiu me dar os 3 parágrafos com 10 linhas. Acredito eu que por questões criptográficas, o modo que a inteligência artificial entendeu parágrafos e linhas não era a mesma forma que eu estava lendo, como nesse texto aqui, ó, parágrafos e linhas muito bem definidas. Então, sendo assim, eu precisei dar muitas dicas para ela poder entender o formato de texto que eu estava chamando ali de parágrafos e de linhas. E mesmo assim, ela não seguiu o mesmo layout do parágrafo que a gente vinha conversando. Ela elencou ali 10 linhas, como se fossem sentenças distintas. Embora o assunto ele tivesse dentro do mesmo parágrafo, ela me deu ali a primeira linha, fechou com um ponto final, me deu a próxima linha, fechou com um ponto final, tudo isso dentro de um parágrafo só. Então ela mudou a formatação do texto para que se adequasse ao que eu pedi, de 3 parágrafos com 10 linhas cada. Eu parei de insistir, não porque ela não conseguisse, mas para ganhar mais tempo para poder terminar o vídeo, beleza? Então, tem muito assunto, eu não vou soltar para vocês aí a gravação de tela que eu fiz na pesquisa, porque vai ficar muito longo e a galera tem mania de pular o story antes do conteúdo acabar, né? Valeu!